Olá pessoal, professor Cláudio aqui. Chegamos ao terceiro vídeo dos nossos estudos para os concursos dos institutos federais. Vamos aos poucos estudando, vendo provas antigas, questões de provas que já passaram, para nos preparar o máximo possível, pois 2023 será o ano da nossa aprovação. Então vem comigo e vamos para o vídeo. Então vamos aqui para a resolução de mais uma questão dos concursos dos institutos federais pelo Brasil afora. E hoje nós vamos resolver uma questão do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Essa prova foi realizada no ano de 2018, beleza? Se você assistiu aos dois vídeos anteriores que eu publiquei aqui no canal, você vai ver que todos eles são dessa mesma prova. Por quê? A minha intenção é que a gente veja a variação de questões dentro da mesma prova, né? Para a gente ver como é que é a pegada mais ou menos da banca dentro do mesmo concurso. Porque se eu pegasse de concursos diferentes, seria algo bem mais aleatório, né? Algo poderia ser até uma coisa que eu mesmo quisesse. Vamos supor, eu pegasse uma questão que me satisfaz melhor em cada concurso e traria aqui. Mas não, estou pegando do mesmo concurso para a gente ver a variação da própria banca dentro desse concurso. Na minha opinião, dessa maneira faz um pouco mais de sentido, né? Então vamos lá, vamos para a questão. Considere a função real definida por f de x igual a raiz quadrada de menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Aí ele diz que o conjunto imagem de f é o intervalo real e nós temos aqui as 5 alternativas com os intervalos possíveis. Então, quando ele fala assim em conjunto imagem, a gente vai ter que ver onde é que moram as soluções dessa função. O que é que pode acontecer? Quais resultados podem dar, né? E aí a gente tem que ver as fragilidades. Na minha opinião, quando eu estudo conjunto imagem, eu sempre tento observar as fragilidades dessa função. O que é que faz ela não existir? Então a gente vai olhar nesse caso aqui, que nós temos uma raiz quadrada de um polinômio. O que é que pode acontecer com uma raiz quadrada? Depende. Depende do quê? Depende de qual conjunto estamos falando. Se fosse no conjunto dos complexos, pode ser qualquer coisa. Se fosse nos conjuntos dos reais, isso daqui só pode ser um número positivo. Se for nos conjuntos dos números racionais, por exemplo, essa raiz quadrada só pode dar um número quadrado perfeito, né? E aí a gente tem que olhar o quê? Olhar aqui que tipo de função estamos falando. É uma função real. Isso aqui é imprescindível a gente olhar. Viu, galera? Se você pular isso aqui, essa partezinha besta aqui, a gente pode perder um cálculo grande por causa apenas de um detalhezinho, ó. Estamos falando de números reais. Se estamos falando de números reais, a raiz quadrada não pode ser negativa, que a gente sabe que negativo dá um número complexo, não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai calcular isso aqui e ver quais são as possibilidades desse polinômio aqui ser um número positivo. Então, nós temos que esse polinômio é uma função quadrática, né? Então, se o coeficiente líder A aqui está negativo, então quer dizer que a concavidade da parábola é para baixo. Estou fazendo aqui um esboço bem grosseiro, tá? Só observando apenas o coeficiente líder aqui que é negativo. Não estou olhando onde ela passa no eixo, nada, tá? Só o coeficiente líder negativo, então ela é concavidade para baixo. Isso quer dizer que do zero, desse ponto aqui, né, do x1, onde ela toca o zero aqui de y, essa parte negativa aqui não pode fazer parte do conjunto imagem. Depois aqui a mesma coisa. Ela não vai poder fazer parte do conjunto imagem nessa parte aqui que passar do x do x2 também, da outra raiz no caso da função. Então o que é que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que olhar qual é essa parte aqui, essa variação da primeira raiz até a segunda raiz. Vamos olhar qual é ela, que é a partir daqui que essa função vai poder existir nos números reais. Beleza? Então vamos ver quais são os valores de x para que menos x ao quadrado mais 2x
mais 3 seja maior ou igual a zero. Por que é igual, Cláudio? Porque se nós tivermos que é igual a zero, vai ser exatamente na raiz, né? E a gente sabe que raiz quadrada de zero é zero, ela existe nos números reais, então o zero ele está incluído sim aqui, beleza? Está incluído sim. Mesma coisa se for na segunda raiz aqui também dá zero, está incluído também. Então vamos lá. Então o que é que a gente faz aqui? Para a gente ver quais são os valores de x que é maior ou igual a zero, a gente vai igualar e descobrir quem são as raízes. Então vamos igualar aqui a zero. Menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Isso aqui é igual a zero. Nós temos que dois números somados dá menos b sobre a, né? Ou seja, vai dar menos 2 sobre menos 1. Dois números somados tem que dar 2. E multiplicados dá c sobre a. Ou seja, 3 sobre menos 1. Ou seja, multiplicados tem que dar menos 3. Então, somados dá 2. Multiplicados dá menos 3. Isso daqui vai ser o menos 1 e o 3. Não é isso? Se eu somar dá 2. Se eu multiplicar dá menos 3. Então, as raízes dessa função aqui, quadrática, só estou olhando a parte quadrática, beleza? Não estou olhando a raiz ainda. Só estou olhando o que está dentro do radical. As raízes são menos 1 e 3. Ou seja, esse gráfico aqui está um pouco errado. O gráfico um pouco melhorado, porque eu só estou olhando agora a concavidade e as raízes. Ele tem aqui as raízes menos 1 e 3. O que isso significa, galera? Por enquanto significa que a função a gente vai olhar ela somente daqui, do menos 1 até o 3. Essa outra parte aqui a gente já está ignorada, acabada. Não vamos olhar mais para isso. Porém, a nossa imagem são os valores em y. Não é isso? São os valores em y. E os valores em y estão variando aqui do zero até o y do vértice. Então, os valores do conjunto imagem, eles vão de zero até o y do vértice. O y do vértice, nós podemos calcular ele pela fórmula, né, que é menos delta sobre 4a, né? Ou a gente pode calcular ele direto aqui. Eu não gosto muito de fórmula, vou calcular, porque estamos aqui num vídeo no YouTube. Vou tentar agradar o máximo de público possível. Se você gosta de calcular pela fórmula, então nós temos aqui menos, né? Quem é o delta? B ao quadrado, dá 4, né? Menos 4ac, como o a é negativo, vai dar um mais aqui, né? 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Tudo isso sobre 4 vezes menos 1 dá menos 4. Esse menos corta com esse menos, fica mais, né? Ou corta não, desculpa, faz jogo de sinal. Fica mais, isso daqui dá 16 sobre 4. 16 sobre 4 é o mesmo que 4. Então, o resultado aqui para o y do vértice é 4. Então, ele varia de 0 até 4. Outra maneira de fazer isso é se a gente tiver o que? Olha aqui, tá de menos 1 até 3. Qual é a metade do caminho? Eu sempre olho desse jeito. Eu ensino para os meus alunos assim. Qual é a metade do caminho de menos 1 até 3? É o ponto 1, né? Porque tem 0, 1, e aqui tem 2 e já vai para 3. Então a metade do caminho é 1. Então é só a gente olhar aqui, ó. Menos 1, né? Vai dar menos 1 ao quadrado, que dá menos 1. Mais 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Mais 3, 4. Então eu chegaria no y do vértice dessa maneira. Encontro o x do vértice e calculo a imagem dele. Pronto, beleza. Mas ambos chegam aqui no 4. Ambos estão satisfeitos. Só que agora, qual é a imagem, professor? O senhor falou e não chegou a canto nenhum. Bom, a imagem é o seguinte, são os valores possíveis.
Então são os valores possíveis. Aqui a gente vai olhar para o eixo Y, tá? Os valores possíveis tem do 0, deixa eu mudar a cor aqui, vou colocar um azul. Então os valores possíveis, eles estão aqui, indo do 0, certo? Indo até aqui, ó, o y do vértice, que é 4. Então os valores possíveis para a função vão de 0 até 4. Porém, observe que estamos dentro da raiz quadrada. Se está dentro da raiz quadrada, todos esses valores aqui vão estar dentro da raiz quadrada também. Ou seja, a gente vai calcular o valor de tudo, de 0 até 4, sabendo que isso daqui são números reais, beleza? Então a gente vai olhar que esses valores vão estar variando, pode dar 0 até a raiz quadrada de 4, 0 por quê? Porque a raiz quadrada de 0 é 0, até a raiz quadrada de 4, que é 2. Pode ser que dê ele também, ou seja, os valores estão dentro de um conjunto imagem indo de 0 até 2 com esses números incluídos, ou seja, letra C. Beleza, galera? É isso aí, o vídeo de hoje mostrou um pouquinho aí sobre conjunto imagem, espero que vocês tenham entendido tudo. Vamos nos preparando aí, os concursos estão para serem abertos e a gente, quanto mais se preparar, melhor fica para esse momento. Valeu, galera, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui.